Olá pessoal, tudo bem? Sou o Sérgio Gama, da IBM, sou arquiteto de solução, líder técnico de Bluemix também. E hoje a ideia aqui é apresentar para vocês como eu coloco uma aplicação no ar utilizando computação cognitiva, que é um dos serviços disponíveis no Bluemix, tá legal? A gente vai ver que rapidamente, em menos de 2 minutos, consigo colocar essa aplicação no ar. Então vamos lá, deixa eu mostrar isso para vocês. Eu estou aqui com o meu dashboard, então vamos para catálogo, né? De início eu já tenho um negócio chamado Boilerplates, né? O que é o Boilerplates? É um pacote, na verdade, onde eu tenho um runtime e alguns serviços. Então tem um serviço já para mobile, serviço para web e assim por diante. E um dos serviços, um dos Boilerplates disponíveis aqui, é um Boilerplate chamado Watson, né? User Modeling, né? E Java, ou seja, para Java eu tenho um outro para Node.js e tenho um outro para Ruby. Ou seja, além de você poder escolher esse ambiente para fazer com Watson e você tem a possibilidade de escolher qual é a linguagem que você quer. Nesse caso eu vou escolher Java, tá? Vamos clicar aqui no Java com o User Modeling. Ele tem aqui um descritivo, como todo serviço, o que se contém esse serviço, né? Nesse caso o Boilerplate, eu tenho o Java Liberty, que é um runtime, mais o serviço de User Modeling de Watson. Também, sempre com a documentação, né, a respeito de como é que eu utilizo o serviço, o que especificamente eu tenho dentro desse serviço, e o plano, né? Nesse caso eu tenho um plano só, eu estou no trial, ele é free, né, por até 375 GB dentro dessa aplicação, e acima disso eu tenho aqui 16 centavos por gigabyte hora. Vamos lá criar uma aplicação. Eu vou colocar o nome da minha aplicação de Gama Watson, né? Ele vai ser hospedado aonde? Num domínio chamado mybluemix.net. Esse é o domínio padrão do Bluemix. Eu estou aqui, na verdade, só colocando o nome, então o nome da minha aplicação vai ser gama-watson.mybluemix.net. Ok? Poderia estar utilizando um domínio meu, não é o caso agora. Vamos fazer dessa forma, eu dou um create. O que acontece aqui com esse create, né? O Bluemix vai até o SoftLayer. SoftLayer é a base do Bluemix porque é onde eu tenho a parte de infraestrutura. Tá? SoftLayer é a oferta IBM para infraestrutura as a service. Ele monta esse ambiente de infraestrutura dentro de SoftLayer, sobe esse ambiente, né? Deixa o ambiente operacional, pega o build pack, nesse caso aqui o Liberty, mais Java, ou seja, o WebSphere, faz a instalação do WebSphere Liberty, faz a instalação do JDK Java e faz a conexão, a integração já com o serviço de Watson. Por que integração? Nesse serviço aqui, nesse caso, eu não tenho a instalação do Watson, tá? O Watson roda num servidor IBM lá nos Estados Unidos. Eu consumo o serviço como SaaS, né? Então, nesse caso, ele está fazendo tudo isso. Está montando o ambiente, a gente vai ver aqui que vai levar no máximo 1 minuto, montar todo o ambiente, instalar o WebSphere Liberty, instalar o Java, fazer integração com o Watson e depois de tudo isso ainda ele coloca um negócio chamado Start Code, que é um exemplo de código. Está pronto, como eu disse, leva cerca de 1 minuto. Eu já tenho um link aqui para a minha aplicação, ela é pública, né? Vamos clicar e ver o que eu tenho aqui dentro dessa aplicação. Esse é um exemplo de código já integrado, o User Modeling. O que faz o User Modeling, né? O User Modeling é um dos serviços de Watson. O Watson é uma solução de computação cognitiva. Ele tem uma série de serviços, né, que são serviços que a gente chamaria de inteligência artificial. Nesse caso aqui, User Modeling, ele pega um texto qualquer, que pode ser um perfil de um blog de alguém, de uma pessoa. Nesse caso aqui, ó, vocês podem notar que ele começa dizendo, call-me Ismael, ou seja, me chama Ismael. E alguns anos atrás ele começa a contar uma história, ou seja, é um texto qualquer de alguém, de um blog, por exemplo, né, como eu falei. E o que faz o User Modeling? Ele olha esse texto e faz uma análise cognitiva dessa pessoa, uma análise social, uma análise de comportamento, uma análise de perfil, né, de personalidade. Vamos ver como é que funciona? Vou dar um clique aqui no Analyze, vou utilizar o próprio exemplo. Eu poderia colar um outro texto aqui. Ele já mandou esse texto para o serviço do Watson que está nos Estados Unidos e já fez, o Watson lá fez o processo devido para fazer essa análise e já me devolveu, dizendo o seguinte, essa pessoa aqui, né, ele é Big Five, eu vou mostrar por que é Big Five, e uma série de perfis aqui, características dessa pessoa, né? É uma pessoa aventureira, uma pessoa que tem interesses artísticos, ela é emocional também, bastante emocional, uma série de características de personalidade da pessoa aqui, baseado o quê? No texto, tá bom?
É um texto que a própria pessoa escreveu. Se eu olhar aqui embaixo, uma outra informação que me traz lá do serviço de Watson, que está no Bluemix, é esse espectro, que justamente mostra por que ele é Big Five, tá vendo? Ou seja, ele está muito mais para esse lado aqui, nesse azul, pelo perfil que foi avaliado, né? Então ele é Big Five. Se ele tivesse mais para o verde, ele era o Needs, né? Ou Various. Ou seja, qual é o perfil? Eu tenho uma série de características aqui, né? De perfil cognitivo, perfil social dessa pessoa. Então, está pronta a minha aplicação rodando no Bluemix. O que eu tive que fazer? Entrar no Bluemix, dizer que eu queria fazer isso em Java e eu queria utilizar um serviço de Watson. Qual o serviço? User Modeling. Estou com uma aplicação demo aqui, eu posso agora fechar minha janela e, voltando para o Bluemix, onde eu tenho um painel aqui que me mostra essa aplicação, eu tenho, por exemplo, uma outra informação importante, ele está rodando uma instância com 512 megas. Eu posso fazer um scaling aqui, tanto horizontal quanto vertical, ou seja, aumentar a memória dessa instância, se for o caso, e aumentar o número de instâncias, ou seja, colocar um servidor do lado do outro. Não é o caso por enquanto, mas eu quero começar a mexer nesse código. Interessante, eu já tenho um ambiente montado integrado ao Watson. Perfeito. Eu quero agora mexer nessa aplicação, tá? Então o que eu faço? Eu dou um add git, que era o botão que tinha aqui. Ele me joga esse que eu chamei de start code, ou seja, um código exemplo, ele está me jogando esse código lá para o DevOps. Essa é uma opção, né? Eu poderia estar utilizando, por exemplo, o Eclipse. Eu posso pegar o link que apareceu ali na tela e fazer um import dentro do Eclipse, né? Ou poderia baixar esse código-fonte também com esse link e usar até com um Notepad, se for o caso, mas qualquer outro editor de texto, tá? Ou editor, um IDE qualquer. Ele já me jogou, ele já exportou esse meu código-fonte lá para o DevOps, e aí agora eu tenho um botão aqui chamado Edit Code. E tenho também o link que eu comentei, que eu posso pegar esse link e fazer um import lá para dentro do Eclipse, tá bom? Então eu vou dar um Edit Code, eu quero continuar em Cloud, eu estou indo agora para um negócio chamado DevOps, né? Que é um ambiente de desenvolvimento da IBM, baseado em Jazz Hub. Ele já me joga no modo de edição, né? Eu quero editar aquele programa fonte, aquele programa que eu chamei de Start Code, e eu quero fazer uma alteração. Ou eu quero alterar essa aplicação para ficar com o formato que eu desejo, ou eu quero aproveitar toda essa integração que foi feita e desenvolver uma outra aplicação, sei lá, para healthcare, para escolas, não importa. Nesse caso, só vou fazer uma pequena alteração no próprio código, né? Vamos clicar aqui no index.jsp. Eu tenho aqui, por exemplo, um texto chamado Please Enter the Text. Então vamos fazer o seguinte, vamos só traduzir o please para, por favor, em português, né? Outra informação importante, esse serviço do Bluemix, ele só está rodando, esse serviço do Watson, na verdade, ele só está funcionando em inglês por enquanto. Até o ano que vem ele está vindo traduzido para o Brasil, tá bom? Vamos lá, fiz uma pequena alteração, vou dar um save, né? E vou para o meu repositório, tá? Onde eu enxergo aí as versões, o que foi feito, o que está acontecendo em termos de versões dentro desse projeto, tá? O DevOps me mostra o seguinte, ó, você tem 4 arquivos alterados. Na verdade, esses 3 primeiros vieram da exportação a partir do Bluemix. O último é a alteração que eu acabei de fazer. Então ele me mostra aqui que eu tinha please nessa linha e eu alterei para por favor, tá bom? Eu vou marcar todos, vou colocar um comentário para que eu faça esse commit, então, por exemplo, alteração pedida concluída, tá? Alguma coisa assim. Isso aqui seria uma atividade que me foi passada, eu como desenvolvedor, eu concluí essa atividade dentro do projeto e estou descrevendo aqui que eu fiz essa atividade e foi concluída, né? Marco todos os arquivos e dou um commit. Commit, ok, foi, eu tenho uma nova versão, tá? Dou um push, entendo que está ok essa alteração. Esse push poderia ser feito por uma outra pessoa, tá? Nesse caso eu estou fazendo, mas poderia ser um grupo de desenvolvedores fazendo alterações, fazendo os commits, e uma outra pessoa com um papel diferenciado fazendo os pushes, tá? Eu fiz o push, vou olhar aqui na minha tela de build e deploy. Ok? Estou aqui na tela onde é possível fazer o build, né? O build, né, da aplicação e na sequência o deploy, tá?
como é Java, eu preciso utilizar dessa forma. Então, vamos ver aqui nas configurações quais são as possibilidades. Ele está utilizando o ent, né? Mas eu posso utilizar outras técnicas, outras opções, por exemplo, Mave. Mas vamos continuar usando no ent. Deixa eu tirar o output, porque eu não tenho o output aqui. E vou dar um request build, tá? Ele vai colocar automaticamente um novo request aqui numa fila. Ele vai mostrar o processo, né? Desde colocar numa fila, fazer o build e depois fazer o deploy automático. Então ele está aqui, já está na fila, né? Ok? Só tem esse build, já startou o build automaticamente. E vai executar aqui até que fique ok. Ou um X aqui informando que houve uma falha. Não, deu tudo certo, ele fez o build do ponto .or e já jogou aqui numa fila de deployment. Esse deployment é para jogar lá no Bluemix, tá? E começou a rodar o processo de deployment, ok? Esse aqui vai levar aí uns 15 segundos e a gente pode notar que aqui na aplicação ele vai dar um stop a qualquer momento, né? Porque ele está fazendo o deployment. Certamente ele continua parado aqui, ok? Está dizendo que o deployment foi com sucesso, né? Sem problema. E provavelmente isso aqui a qualquer momento vai estar verde, running and up. Ok, pessoal, então está aqui, eu tenho aqui a alteração que eu fiz, é o por favor. Basicamente era isso, mostrar a facilidade de utilizar um serviço de computação cognitiva dentro do Bluemix, que é o Watson. Então era isso que a gente queria mostrar hoje e agradeço novamente. Obrigado, pessoal. Perfeito. Eu quero agora mexer nessa aplicação, tá? Então o que eu faço? Eu dou um add git, que era o botão que tinha aqui. Ele me joga esse que eu chamei de start code, ou seja, um código exemplo. Ele está me jogando esse código lá para o DevOps. Essa é uma opção, né? Eu poderia estar utilizando, por exemplo, o Eclipse. Eu posso pegar o link que apareceu ali na tela e fazer um import dentro do Eclipse, né? Ou poderia baixar esse código-fonte também com esse link e usar até com um Notepad, se for o caso, mas qualquer outro editor de texto, tá? Ou editor, um IDE qualquer. Ele já me jogou, ele já exportou esse meu código-fonte lá para o DevOps, e aí agora eu tenho um botão aqui chamado Edit Code. E tenho também o link que eu comentei, que eu posso pegar esse link e fazer um import lá para dentro do Eclipse, tá bom? Então eu vou dar um Edit Code, eu quero continuar em Cloud, eu estou indo agora para um negócio chamado DevOps, né? Que é um ambiente de desenvolvimento da IBM, baseado em Jazz Hub. Ele já me joga no modo de edição, né? Eu quero editar aquele programa fonte, aquele programa que eu chamei de Start Code, e eu quero fazer uma alteração. Ou eu quero alterar essa aplicação para ficar com o formato que eu desejo, ou eu quero aproveitar toda essa integração que foi feita e desenvolver uma outra aplicação, sei lá, para healthcare, para escolas, não importa. Nesse caso, só vou fazer uma pequena alteração no próprio código, né? Vamos clicar aqui no index.jsp. Eu tenho aqui, por exemplo, um texto chamado Please Enter the Text. Então vamos fazer o seguinte, vamos só traduzir o please para por favor, em português, né? Outra informação importante, esse serviço do Bluemix, ele só está rodando, esse serviço do Watson, na verdade, ele só está funcionando em inglês por enquanto. Até o ano que vem ele está vindo traduzido para o Brasil, tá bom? Vamos lá, fiz uma pequena alteração, vou dar um save, né? E vou para o meu repositório, tá? Aonde eu enxergo aí as versões, o que foi feito, o que está acontecendo em termos de versões dentro desse projeto, tá? O DevOps me mostra o seguinte, ó, você tem 4 arquivos alterados. Na verdade, esses 3 primeiros vieram da exportação a partir do Bluemix. O último é a alteração que eu acabei de fazer. Então ele me mostra aqui que eu tinha please nessa linha e eu alterei para por favor, tá bom? Eu vou marcar todos, vou colocar um comentário para que eu faça esse commit. Então, por exemplo, alteração pedida concluída, tá? Alguma coisa assim. Isso aqui seria uma atividade que me foi passada, eu como desenvolvedor.
eu concluí essa atividade dentro do projeto e estou descrevendo aqui que eu fiz essa atividade e foi concluída, né? Marco todos os arquivos e dou um commit. Commit, ok, foi, eu tenho uma nova versão, tá? Dou um push, entendo que está ok essa alteração. Esse push poderia ser feito por uma outra pessoa, tá? Nesse caso eu estou fazendo, mas poderia ser um grupo de desenvolvedores fazendo alterações, fazendo os commits, e uma outra pessoa com um papel diferenciado fazendo os pushes, tá? Eu fiz o push, vou olhar aqui na minha tela de build e deploy. Ok? Estou aqui na tela onde é possível fazer o build, né? O build, né, da aplicação e na sequência o deploy, tá? Como é Java, eu preciso utilizar dessa forma. Então vamos ver aqui nas configurações quais são as possibilidades. Ele está utilizando o Ent, né? Mas eu posso utilizar outras técnicas, outras opções, por exemplo o Maven, mas vamos continuar usando no Ent. Deixa eu tirar o output, porque eu não tenho o output aqui, e vou dar um request build, tá? Ele vai colocar automaticamente um novo request aqui numa fila, ele vai mostrar o processo, né, desde colocar numa fila, fazer o build e depois fazer o deploy automático. Então ele está aqui, já está na fila, né? Ok? Só tem esse build, já startou o build automaticamente. E vai executar aqui até que fique ok. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Sérgio Gama, da IBM, sou arquiteto de solução, líder técnico de Bluemix também. E hoje a ideia aqui é apresentar para vocês como eu coloco uma aplicação no ar utilizando computação cognitiva, que é um dos serviços disponíveis no Bluemix, tá legal? A gente vai ver que rapidamente, em menos de 2 minutos, consigo colocar essa aplicação no ar. Então vamos lá, deixa eu mostrar isso para vocês. Eu estou aqui com o meu dashboard, então vamos para catálogo, né? De início eu já tenho um negócio chamado boilerplates, né? O que é o boilerplates? É um pacote, na verdade, onde eu tenho um runtime e alguns serviços. Então tem um serviço já para mobile, serviço para web e assim por diante. E um dos serviços, um dos boilerplates disponíveis aqui, é um boilerplate chamado Watson, né? User Modeling, né? E Java, ou seja, para Java eu tenho um outro para Node.js e tenho um outro para Ruby. Ou seja, além de você poder escolher esse ambiente para fazer com Watson e você tem a possibilidade de escolher qual é a linguagem que você quer. Nesse caso eu vou escolher Java, tá? Vamos clicar aqui no Java com o User Modeling. Ele tem aqui um descritivo, como todo serviço, o que se contém esse serviço, né? Nesse caso o boilerplate, eu tenho o Java Liberty, que é um runtime, mais o serviço de User Modeling de Watson. Também, sempre com a documentação, né? A respeito de como é que eu utilizo o serviço, o que especificamente eu tenho dentro desse serviço, e o plano, né? Nesse caso eu tenho um plano só, eu estou no trial, ele é free, né? Por até 375 GB dentro dessa aplicação, e acima disso eu tenho aqui 16 centavos por gigabyte hora. Vamos lá criar uma aplicação. Eu vou colocar o nome da minha aplicação de Gama Watson, né? Ele vai ser hospedado aonde? Num domínio chamado mybluemix.net. Esse é o domínio padrão do Bluemix. Eu estou aqui, na verdade, só colocando o nome. Então, o nome da minha aplicação, pessoal, uma análise social, uma análise de comportamento, uma análise de perfil, né, de personalidade. Vamos ver como é que funciona? Vou dar um clique aqui no Analyze. Vou utilizar o próprio exemplo. Eu poderia colar um outro texto aqui. Ele já mandou esse texto para o serviço do Watson, que está nos Estados Unidos, e já fez, o Watson lá fez o processo devido para fazer essa análise e já me devolveu, dizendo o seguinte, essa pessoa aqui, né, ele é Big Five, eu vou mostrar por que é Big Five, e uma série de perfis aqui, características dessa pessoa, né? É uma pessoa aventureira, uma pessoa que tem interesses artísticos, ela é emocional também, bastante emocional, uma série de características de personalidade da pessoa aqui, baseado o quê? No texto, tá bom? É um texto que a própria pessoa escreveu. Se eu olhar aqui embaixo, uma outra informação que me traz lá do serviço de Watson, que está no Bluemix, é esse espectro, que justamente mostra por que ele é Big Five, tá vendo? Ou seja, ele está muito mais para esse lado aqui, nesse azul, pelo perfil que foi avaliado, né? Então ele é Big Five. Se ele tivesse mais para o verde, ele era o Needs, né? Ou Values. Ou seja, qual é o perfil? Eu tenho uma série de características aqui, né? De perfil cognitivo, perfil social dessa pessoa,
Então, está pronta a minha aplicação rodando no Bluemix. O que eu tive que fazer? Entrar no Bluemix, dizer que eu queria fazer isso em Java e eu queria utilizar um serviço de Watson. Qual o serviço? User Modeling. Estou com uma aplicação demo aqui, eu posso agora fechar minha janela e, voltando para o Bluemix, onde eu tenho um painel aqui que me mostra essa aplicação, eu tenho, por exemplo, uma outra informação importante, ele está rodando uma instância com 512 megas. Eu posso fazer um scaling aqui, tanto horizontal quanto vertical, ou seja, aumentar a memória dessa instância, se for o caso, e aumentar o número de instâncias, ou seja, colocar um servidor do lado do outro. Não é o caso por enquanto, mas eu quero começar a mexer nesse código. Interessante, eu já tenho um ambiente montado integrado ao Watson. A aplicação vai ser gamma-watson.mybluemix.net. Ok? Poderia estar utilizando um domínio meu, não é o caso agora. Vamos fazer dessa forma, eu dou um create. O que acontece aqui com esse create, né? O Bluemix vai até o SoftLayer. SoftLayer é a base do Bluemix porque é onde eu tenho a parte de infraestrutura. Tá? SoftLayer é a oferta IBM para infraestrutura as a service. Ele monta esse ambiente de infraestrutura dentro de SoftLayer, sobe esse ambiente, né? Deixa o ambiente operacional, pega o build pack, nesse caso aqui o Liberty, mais Java, ou seja, o WebSphere, faz a instalação do WebSphere Liberty, faz a instalação do JDK Java e faz a conexão, a integração já com o serviço de Watson. Por que integração? Nesse serviço aqui, nesse caso, eu não tenho a instalação do Watson, tá? O Watson roda num servidor IBM lá nos Estados Unidos. Eu consumo o serviço como SaaS, né? Então, nesse caso, ele está fazendo tudo isso. Está montando o ambiente, a gente vai ver aqui que vai levar no máximo 1 minuto, montar todo o ambiente, instalar o WebSphere Liberty, instalar o Java, fazer integração com o Watson e depois de tudo isso ainda ele coloca um negócio chamado Start Code, que é um exemplo de código. Está pronto, como eu disse, leva cerca de 1 minuto. Eu já tenho um link aqui para a minha aplicação, ela é pública, né? Vamos clicar e ver o que eu tenho aqui dentro dessa aplicação. Esse é um exemplo de código já integrado, o User Modeling. O que faz o User Modeling, né? O User Modeling é um dos serviços de Watson. O Watson é uma solução de computação cognitiva. Ele tem uma série de serviços, né, que são serviços que a gente chamaria de inteligência artificial. Nesse caso aqui, User Modeling, ele pega um texto qualquer, que pode ser um perfil de um blog de alguém, de uma pessoa. Nesse caso aqui, ó, vocês podem notar que ele começa dizendo, call-me Ismael, ou seja, me chama Ismael. E alguns anos atrás ele começa a contar uma história, ou seja, um texto qualquer de alguém, de um blog, por exemplo, né, como eu falei. E o que faz o User Modeling? Ele olha esse texto e faz uma análise cognitiva